Tá valendo? Tá, sim. Boa noite, pessoal. Então, vamos inaugurar aí as reuniões do ano de 2025. Nosso primeiro convidado é o Dr. Natanael. Muito obrigado, Natanael, pela boa vontade, pela disponibilidade. O Dr. Natanael, me desculpe, mas eu não vou nem arriscar aqui falar o seu sobrenome, tá? Para não passar vergonha. O Dr. Natanael, ele é médico infectologista, mestre em saúde pública e é coordenador da CCH na Redditor. Natanael, vai lá, o palco é seu, cara. Obrigado pelo convite, Felipe, Thiago. É um prazer e uma honra estar aqui, podendo falar com alguns colegas sobre um tema que eu acho que espero que seja útil, né, para todos. É uma coisa que a gente lida todo dia. Eu acho que são poucos os médicos que acabam não trombando com antibiograma pelo menos uma vez por semana aí. E eu espero poder facilitar a vida para vocês. Passar o slide. Tá só, né, por obrigação, esses são os meus conflitos de interesse. Deixa eu só colocar a telinha aqui no cantinho. Pronto. E eu sempre gosto de começar as minhas palestras ou introduções, né, explicando para as pessoas quem eu sou, porque alguns me conhecem como Natanael, o infecto, outros me conhecem como Natanael, o médico do SH, mas eu prefiro que vocês me conheçam como Natanael, primeira geração depois de filhos de imigrantes nascidos aqui no Brasil, né, meus pais são imigrantes. E eu sou, por vocação, nerd, gosto bastante de tecnologia, gosto bastante de farmacocinética, principalmente de antibióticos, porque é um pouco da minha praia, né? E gosto bastante de jogos também como forma de aprendizado. E tenho também como hobby aí um podcast sobre infectologia chamado Infecto Descomplicado, com grandes amigos meus da época da residência. E eu separei esse espaço para gente em basicamente duas partes, tá? Até para dar uma respirada, já que costuma ser um tema denso, mas eu tentei dar uma simplificada para que a gente possa entender qual que é o racional, geralmente, que o infecto tem, e que o microbiologista tem, e que o profissional que tem um conhecimento sobre antibiograma tem, na hora de tomar uma decisão clínica, né? E para isso a gente precisa repassar alguns conceitos. Eu não vou passar o conceito básico, como se a gente tivesse uma aula de faculdade, mas a gente precisa passar alguns conceitos que são extremamente relevantes e que eles ditam, hoje em dia, todo o racional clínico na hora de fazer uma decisão sobre qual é o melhor antibiótico usar. Tá? Então a gente vai partir desse ponto, qual é o melhor antibiótico usar a partir da concentração inibitória mínima, o que que ela significa, né? E situações que a gente vale pensar em usar aqueles numerozinhos que todo mundo sempre fica tentado, coçando a mão ali a olhar. Então, essa aqui é por onde a gente sempre começa. Antes de pensar em qual bactéria cresceu, antes de pensar onde essa bactéria cresceu, antes de pensar em qualquer coisa, a gente tem que sempre olhar para essa imagem. E isso é uma coisa que eu sei que muitos aqui fazem diariamente, fazem muito bem. Você só de olhar essa imagem, você já fica meio agoniado. Primeiro porque alguns dispositivos dessa imagem gerada por inteligência artificial não fazem sentido nenhum. E você fala, meu pai, né? Instalaram tudo errado nessa mulher, ou esse dispositivo não está levando a lugar nenhum. Mas tirando essas incongruências da inteligência, a gente percebe que é uma pessoa que não está bem, né? Ela tá bem astênica, né? Tá bem consumida, uma pessoa já magra por natureza, mas que parece que não está bem, que está precisando de algum suporte, principalmente no ambiente de terapia intensiva. E no nosso caso, é uma persona aqui que eu criei rapidamente, de 32 anos, entrou hoje pelo pronto-socorro, já chegou direto na UTI, estava em casa começou um quadro de dor abdominal aguda, limitante, com náusea e vômitos, febril, mais de 38 graus, uma PA hipotensa, taquicárdica, um tempo de enchimento mais lentificado, bem pálida, expandiram ela, não melhorou. Aí tinha ali uma dor, não sabia se era na frente da barriga, se era do lado, se era atrás, resolveram fazer uma toma, porque não estava muito bem referida essa imagem, ela estava até meio torporosa. E aí veio um sinal de pielonefrite aguda, esse fator obstrutivo. Então, clássico, né? Lá no PS já abriram protocolo sepse, começaram antibiótico empírico, colheram cultura. Mas assim, é um caso clássico, né? Assim, vamos falar bem de livro assim para ensinar, né? Uma paciente que tem sinais inflamatórios bem abundantes e sinais de disfunção
orgânica, tem uma hipotensão aí, pelo menos, né? Tem ali tá meio torporosa, algo do sistema nervoso central. Então, clinicamente, você já detecta sinais de gravidade. E você sabe que você precisa acertar logo. Então, sepse a gente precisa tratar de forma rápida, assertiva, né? E a gente tem que ser certeiro no diagnóstico. Atira primeiro, pergunta depois. Né? Mas é uma paciente que veio da comunidade. Então, geralmente, o que a gente faz nessas situações, ceftriaxona, né? Uma cefalosporina ali, pelo menos de terceira geração, algo nesse espectro para cobrir a maioria dos gram-negativos envolvidos nesse tipo de situação. E aí, entendendo quem é essa pessoa e o que ela tem e como ela está, a gente pode começar, então, a partir para os próximos passos de como interpretar o melhor tratamento, o melhor antibiótico a ser dado. Em segundo lugar, a gente já até citou qual o foco que eu estou tratando nessa paciente jovem que está séptica. Um foco urinário. Qual agente eu estou tratando? Aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas a gente já está de olho, pelo menos 2 vezes por dia, né? O laboratório está ali me sinalizando, ali lendo, fazendo a leitura, e a máquina faz uma leitura contínua para ver se está crescendo alguma bactéria em todos os líquidos que foram colhidos, as amostras. E no final, a gente vai avaliar se a terapêutica inicial está adequada ou se ela precisa ser ajustada para mais ou às vezes até para menos. E aí fala, tá, isso é algo meio óbvio, né? Para quem trabalha aí na prática clínica diária, é o que a gente faz no dia a dia, nosso feijão com arroz. Mas a gente precisa entender que toda essa ciência da gente definir qual é o melhor tratamento, ele parte de alguns conceitos de bancada. E esses conceitos de bancada, né, é o que muitas vezes dá medo nas pessoas. Concentração inibitória mínima, por exemplo, é um conceito que é difícil da gente entender, né? Porque na verdade ele é um conceito de bancada. Quando a gente fala concentração inibitória mínima, ela nada mais é do que aquela concentração que vai inibir o crescimento total, ou pelo menos 50%, né, das bactérias dentro de um inóculo padronizado. Nossa, que termo difícil. Ou seja, eu coloco uma quantidade padrão de bactéria, né, mensuro isso através de uma maquininha que lê ali o grau de turbidez da solução, e aí eu ponho diferentes concentrações de antibiótico, cada vez dobrada a concentração, né? Então aqui tem um micrograma, aqui 2, 4, 8, 16, 32. Pode ter meio, pode ter 0,25, pode ter 0,125, pode ter bem menos, inclusive, dependendo da droga. E aí você vai definindo qual que é a menor concentração possível para que eu tenha o clareamento em pelo menos 50% ou total. A concentração inibitória mínima total vai inibir 100% o crescimento das bactérias, né? E isso, então você pode ver que é um método, já olhando essa imagem, que ele pode ser visual. Você olha, putz, aqui, né, pelo grau de turbidez, eu tive uma alteração aqui razoável, ou na placa você vai olhando também que tem uma diminuição do número de crescimento de colônias, ou uma inibição, né, do crescimento das bactérias. E é isso, por causa disso, que a gente tem diferentes meios de fazer esse método. A gente tem métodos através de disco de fusão, que são os métodos sólidos. A gente tem fitas de gradiente, que aí tem diferentes concentrações ao longo de uma fita padronizada, e isso é padronizado depois colocado num meio sólido também. Ou você tem outro método que é o meio líquido, né, o de microdiluição, que aí tem uma plaquinha de plástico mesmo, e ela tem vários buraquinhos. Nesses buraquinhos, a gente vai colocando diferentes concentrações, né, para diferentes inóculos de diferentes antimicrobianos. Então, eu vou testando para esse antibiótico aqui, no 7 eu consegui atingir a concentração mínima. Depois disso, menos do que isso, eu ainda tenho crescimento de bactéria. Outro antibiótico também, né? Então, conforme você vai lendo aqui, você vai conseguindo determinar pela concentração deles qual que é a concentração inibitória mínima. Esse é assim que você faz uma concentração inibitória mínima de uma forma nua e crua, né? Mas para isso acontecer, você tem que ter um laboratório que é extremamente bem preparado. E isso vai desde a preparação adequada, de você entender que você está colhendo, não tem contaminação da amostra, não tem 2, 3, 4, 5, 6 cepas ali, às vezes uma flora microbiana que nem pode ser interpretada, você nem começa o processo, nem joga equipamento, material fora, né, insumo. Você tem que ter essa capacitação. Você tem que saber qual método você está usando. Se você já leu ali que é um grão negativo, né? Se você já leu que é um grão positivo, se o médico já falou, ó, colhi no meio anaeróbio, né? Então, assim, ele precisa ter esse insight para saber qual é o melhor método para aumentar as chances de recuperar essas bactérias, né? E depois ele tem que fazer o teste com a técnica adequada, saber ler, né, o grau de crescimento. Então, se é naquele meio de disco sólido, de disco de fusão, ele precisa saber ler o tamanho corretinho ali do halo. Às vezes a bactéria pode não
ficar 100% bonitinha, com limite preciso, fica meio borrado, ou pode crescer uma, duas coloniazinhas pequenininha dentro, qual que é o significado disso? Então, tem várias nuances técnicas que vai me dizendo confio ou não nesse resultado. E aí os laboratórios são bem treinados, passam por acreditações, acurácias, e os melhores laboratórios, eles têm alto grau de consistência nessas leituras e nesses resultados. E para reduzir o fator humano, né, que traz muitas variáveis, hoje em dia a gente tem cada vez mais meios automatizados que vão diminuindo essa variabilidade. E aí, diante desses resultados, a gente consegue reportar isso, que é o que vocês recebem no telefonema quando vocês estão aí no pronto-socorro numa UTI. Atenção, valor crítico, tem um BGN identificação, ou o BGN é uma Klebsiella que tem uma KPC, ou é uma Klebsiella que tem uma INPE, que tem uma NDM, um mecanismo de resistência, qualquer que seja. E aí a gente acaba usando para saber, né? Então você fala, putz, então eu já entendi que a concentração inibitória mínima vai me dizer o quanto de antibiótico é o mínimo necessário para inibir o crescimento dela. Entendi isso. Mas eu tenho outras nuances que a gente acaba interpretando nessa concentração inibitória mínima. Aqui eu vou dar exemplos bem pincelados, tá? Eu acho que não é o objetivo dessa aula a gente ficar destrinchando esses mecanismos. Mas a gente pode falar sobre detecção de baixos níveis de resistência beta-lactâmico, que às vezes faz com que o paciente ande um pouco de lado, né? Então você vê um antibiograma que me diz que você inibiria o crescimento das bactérias com essa droga, usando uma dose padrão, mas chega lá na hora você não consegue inibir totalmente, o paciente ainda fica algo inflamado, você não entende o porquê. Ou Mick Creep, que é quando você faz uma exposição subótima da dose do antibiótico, e aí você pode acabar selecionando cepas que tinham ali uma resistência subexpressa, né? E mecanismos enzimáticos de resistências, como ISBLs e carbapenemases. Então, aqui a detecção de níveis de resistência a beta-lactâmicos, um exemplo clássico é a salmonela, né, em relação às quinolonas. Então, algumas estão ali no intervalo de concentração inibitória mínima, que você observaria maior falha terapêutica e menor clareamento de febre se você trabalhar dentro dessa área cinzenta. Então, se você às vezes usou um método automatizado para fazer esse teste da salmonela, dessa concentração inibitória mínima, esse método automatizado pode não ser tão preciso. E aí você teria que confirmar isso com um método mais padrão ouro, que é o método de microdiluição, aquele dos pocinhos numa placa de plástico que vocês viram. Se porventura isso não for feito, às vezes o médico pode ser induzido ao erro no tratamento. Então isso é um perigo, né? Outra coisa é o Mick Creep que eu falei. Então, outro exemplo clássico é a vancomicina, né? Apesar de você ter um laudo que fala que a bactéria é sensível, na hora que você para observar clinicamente, a pessoa acaba também patinando, andando de lado, ou às vezes acaba falhando a terapia. E isso por quê? Porque a gente vai ver que ele teve um histórico de subexposição. Então a droga não estava bem ajustada, não estava monitorada, e acaba depois matando as que eram relativamente sensíveis. Tinha uma MIC menor, mas tinha uma população ali heterogênea e acaba emergindo a ser porque tinha uma resistência um pouco maior. Mecanismos também de enzimáticos, como um clássico aqui, o ISBL. Se você tem uma MIC maior, por causa desse mecanismo, você acaba tendo desfechos piores, né? A partir de conceitos antigos aqui, a partir de uma determinada faixa, como 4, por exemplo, você já tinha uma mortalidade maior, principalmente pacientes idosos, né? E aí é nesse conceito que o pessoal já começa a falar, existe uma área cinzenta que a gente não consegue dizer se esse paciente vai evoluir bem ou mal, porque in vitro parece que inibe, mas em vivo a gente não sabe se esse resultado é favorável ou não. E aí isso muito tempo atrás, né? Então a gente vai desenvolvendo e padronizando formas de fazer ensaios clínicos e corroborar o que a gente acha na bancada com resultados de ensaio clínico. E, obviamente, também ensaios animais, ensaios epidemiológicos. E aí a gente vai achando resultados parecidos para outros tipos de mecanismos de resistência. Então, quando a gente tem, por exemplo, o carbapenêmico, isso é um clássico também, bastante gente discute, né, na prática diária. Se você tiver uma bactéria, enterobactéria, que ela é mais ou menos resistente, né, ela tem uma concentração inibitória mínima que já me diz que está ali num limite perigoso, mas está em 8, se eu fizer um ajuste na exposição da droga, parece que, na verdade, eu acabo atingindo um sucesso razoável de terapia. Então, o problema não parece ser só a resistência, mas a quanto que eu consigo expor o paciente a uma droga sem intoxicá-lo.
o famoso ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Então, e aí aqui já nessa aula de concentração inibitória mínima e antibiograma já fica também, eu acho que a lição, né? Que quando a gente fica falando, eu prefiro esse antibiótico porque ele é bactericida, porque ele é bacteriostático, isso nada mais se traduz na capacidade que a gente tem, ou na disposição que a gente tem de expor o paciente a mais ou menor níveis de drogas. Dependendo do paciente, a gente pode ser que tenha que expô-lo a maiores níveis e assumir um eventual risco, dependendo das opções terapêuticas que a gente tenha, né? E isso é algo que é bastante discutido hoje em dia, ainda mais em épocas de medicina de precisão, quando a gente tem cada vez mais a possibilidade de fazer monitoramento de nível sérico de drogas. E aí, já introduzi esse tema, a gente vai falar exatamente como que a concentração inibitória mínima e o antibiótico acaba sendo afetado, desculpa, pela variabilidade entre cada indivíduo e pela diferença entre o risco de toxicidade e subdose, e como que a gente maneja isso. E aí, no final, a gente vai chegar, por fim, no antibiograma, né? Quando a gente fala de concentração inibitória mínima e antibiótico, a gente vê que muitas vezes epidemiologicamente, um mesmo ser humano, mas se tiver faixas etárias diferentes, pode ter taxas de resposta diferentes, tá? E é por isso que, não sei se tem alguns pediatras aqui também, mas eu sei que muitos aqui acabam atendendo jovensíssimos adultos, né, adolescentes de 13, 14 anos, e 13, 14 anos não é um adulto, vamos falar para bem da verdade, né? É uma criança em transição. E aí, dependendo da criança, você tem que ter um olhar clínico e entender que ele é uma criança com uma fisiologia já mais maturada ou uma fisiologia que ainda está em fase mais precoce de maturação. Isso a gente está falando principalmente em fatores de função renal, função hepática, né? Volume de distribuição. Quanto mais jovem a criança, mais água ela tem. É uma bolinha d'água, a gente brinca, né? E quanto mais idoso, menos água tem. Isso significa volumes de distribuição menores, mas aí é um paciente que já tem insuficiência cardíaca, que pode ter hepatopatia, e aí ele fica todo edemaciado, e aí aumenta de novo o volume de distribuição. Então, cada paciente vai ter uma particularidade. E aqui eu tenho uma tabela para vocês de um estudo que muitas vezes vocês ficam ouvindo, né, os clínicos ou os infectos falar, que é o estudo Cireva, que a gente fala muito sobre o estudo de sensibilidade dos pneumococos em diferentes faixas etárias para diferentes síndromes infecciosas. Aqui no caso eu coloquei para vocês meningite por pneumococo em diferentes faixas etárias. E há algum tempo atrás vocês devem ter ouvido falar que pneumococo hoje em dia a gente não trata só com ceftriaxona a depender do sítio. O que na faculdade a gente se aprendeu. Pneumococo é penicilina, amoxicilina. Se estiver grave, internado, vai ceftriaxona, né? Assim, algo nesse naipe. Para criança, até pouco tempo atrás, a gente ainda aprendia penicrista. Porém, hoje em dia, quando a gente vai olhar meningite, que já é um lugar de difícil penetração de droga, né? Muitas vezes a gente já considera resistente em até um terço dos casos. E aí, não é porque o pneumococo mudou muito. Ele mudou, claro, ele tem mais resistência, né, emergente, mas é porque também já é um sítio de maior penetração. E a gente vai entendendo, conforme mais dados clínicos vão saindo e se atualizando, de que talvez a taxa de sucesso que a gente achava que tivesse antes também não tenha hoje, né? Então a gente vai aprendendo cada vez mais sobre drogas antigas. E aqui no caso, hoje em dia, para faixas etárias abaixo de 6 anos de idade, a chance de falha terapêutica com ceftriaxona em dose normal, né, ou dose aumentada, ainda que seja, 2 gramas de 12 em 12, é substancial. Então, a gente tem receio de dar somente ceftriaxona para esse caso. E isso se traduz de diversas formas, né? Então, já falei um pouco de volume de distribuição de água, mas você pode também ter motilidade gastrointestinal, a questão de distribuição da droga por desnutrição, né? Quantidade de albumina sérica circulante e metabolismo mesmo do próprio citocromo no fígado e excreção. E um exemplo clássico é a evolução da função renal, que na verdade aqui está até que bonitinho linear, mas se você estuda NEL, é uma montanha-russa de função renal, né? Ele chega, é um hiperclareador, mas é um rim que vira e mexe, fica hipofuncionante, depois evolui mais, e se ele é extremo, prematuro, então isso é mais difícil ainda. E ele vai tendo um clearance aumentado até que depois isso estabiliza na faixa adulta e pode depois voltar, cair um pouco e estabilizar num platô.
né? Então, a gente precisa entender muito do paciente antes de falar das bactérias. Porque qualquer decisão sobre, assim como vocês decidem antihipertensivo, anticoagulante, até quimioterapia, se você é oncologista, você sabe que você, para determinar a melhor exposição e o melhor efeito terapêutico, você precisa entender do paciente antes de qualquer coisa. E para antibiótico não é diferente. E aí, quando a gente fala de risco de toxicidade, que é uma grande preocupação das pessoas, né? Vou pegar o exemplo aqui de cefepime. Todo mundo tem medo de fazer pessoas que já têm baixo limiar convulsivo intoxicar e convulsionar com cefepime, né? Então, a gente tem ensaios que falam que a concentração mínima, o limiar para um estado convulsivo, seria pelo menos algo próximo de um vale de 22 ou uma concentração inibitória mínima de 35. Desculpa, um steady state, um estado de equilíbrio de 35. E só que quando você vai olhar aqui uma pseudomonas aeruginosa, né, o que ensaios clínicos falam é que muitas vezes para você conseguir ter um efeito bactericida ali para ela, você precisaria ter um alvo no paciente grave, que é o foco das UTIs, né, de altíssima exposição. Então, você precisaria ter ali aquele alvo de 4 vezes acima da concentração inibitória mínima de bancada de laboratório, e isso, de preferência, 50% ou 100% do tempo durante um dia ocorrendo. Então, eu vou pegar um exemplo aqui da nossa paciente, 32 anos, digamos que ela esteja com uma pseudomonas, e eu estou tratando com cefepime, que seja. E então, se essa pseudomonas tem uma concentração inibitória mínima de 8, ao longo do dia, pelo menos 12 horas de 24 horas de um dia, eu precisaria deixar ela com 32 miligramas por litro circulando no sangue dela. Esse é o significado. E essa é a interpretação que você teria que ter quando você lesse uma concentração inibitória mínima. Então, aí você faz aquele raciocínio, "Bem, se a leitura do meu laboratório veio menos que isso, ótimo. Se veio mais que isso, talvez eu tenha um risco realmente de intoxicar minha paciente, se eu estiver sendo agressivo com o cefepime, correto? E isso é muito difícil mesmo a gente entender na prática clínica diária, porque cada tipo de antibiótico tem um alvo diferente. Aqui eu usei o exemplo mais clássico que a gente discute no dia a dia das UTIs, que é o tempo que a gente expõe a pessoa a um beta-lactâmico, né, durante um dia. Então, hoje em dia, muita gente já trabalha com piperacilina tazobactam, pelo menos 3 a 4 horas cada infusão, carbapenêmico, principalmente meropenem, 3 horas a cada infusão. Se for um paciente extremo grave, a gente dobra a dose e põe 8 horas de infusão cada dose, né? A ceftazidima também, 3, 4 horas. Então, assim, esses já são antibióticos que a gente já sabe que eles são tempo dependentes e que eles têm melhor efeito para matar as bactérias através desse efeito. Mas tem outros antibióticos que têm outros alvos, que ele precisa atingir um pico, não um tempo muito alto, e tem uns que é misto, né? Ele precisa ter um tempo razoável com um pico mais ou menos. Eu vou destrinchar isso um pouco mais para frente. Mas tudo isso deriva primeiro de ensaios pré-clínicos, alguns estimados através de ensaios em animais, e depois validados através de ensaios clínicos em pessoas saudáveis, e depois validados em pessoas que têm a doença. Então você vê que cada ensaio clínico provavelmente você vai levar alguns anos para recrutar, validar, se tudo der certo, porque se algo der errado, às vezes o ensaio não sai, não vai para frente. E ao mesmo tempo você também acaba delimitando eventuais cutoffs para toxicidade. E aí você já percebeu que para olhar um paciente e entender se ele é grave ou não, isso já vai mudar a minha meta de antibiótico. Esse meu antibiótico tem um limiar de toxicidade, ou inclusive dose subterapêutica, muito difícil de alcançar, isso vai influenciar a minha decisão sobre qual é o melhor antibiótico usar. Correto? Então, se eu tenho uma bactéria ali, que eu sei que a concentração inibitória mínima precisa ser 4 vezes maior do que aquela, desculpa, do que o nível da droga no sangue precisa ser 4 vezes maior do que a concentração inibitória mínima, e ela já está num threshold ali muito próximo do tóxico, eu vou evitar aquilo, né? E por outro lado, se é um paciente que eu não tenho nenhuma outra opção, eu vou assumir esse risco, vou falar, eu vou dar mesmo assim, eu sei que ele pode convulsionar, eu sei que pode ter uma insuficiência renal, mas eu não tenho outra coisa, né? Tipo, eu vou assumir esse risco já ciente de que eu vou ter que manejar, né? Anticonvulsivante, proteger função renal, diálise, o que a gente vai fazer? E aí, interpretar a concentração inibitória mínima, então, ela pode ser útil
principalmente para a gente entender qual que é, dentro da nossa situação clínica, qual que seria a melhor opção terapêutica, né? Eu falo, nossa, para um infecto estar falando isso parece tão fácil, mas para mim ainda parece muito complexo, muito difícil, né? Eu quero coisas mais práticas. Então eu vou mostrar para vocês, tá? E essa é a segunda parte. Se vocês tiverem alguma dúvida ou estiverem cansados, quiserem 2 minutos de pausa, fiquem tranquilos, tá? Que eu acho que essa é a parte que está todo mundo mais querendo saber agora, né? Que é 3 coisas que o infecto quer que você saiba. Primeiro, o que que significa esse S no antibiograma e como você vai interpretar isso, como você deve interpretar isso. Segundo, as novas definições de S, I e R, desde 2019, já faz 6 anos isso. E os pontos de corte, que é o que vocês acabam lendo lá no antibiograma, né? E comparando ali quando vocês veem um antibiograma. Tá tranquilo, Felipe? Ou Assim, Natanael, manda bala. Tranquilo. já? Manda bala. Então tá bom. Bem, eu vou começar então o que significa o S no antibiograma, né? E isso, para muitos, a gente fala de breakpoints, né? Por isso essa imagem. O que que são os breakpoints, ou o S no antibiograma? O breakpoint, ou ponto de corte, ele nada mais é do que a concentração de um antibiótico que separa as populações de micro-organismos. É um corte. Eu pego várias bactérias da mesma espécie, né? Mesma família, mesma espécie, e aí eu vou falando, tá, para a penicilina, essa bactéria aqui dessa família, um pneumococo, morre, 50% morre com 0,125 microgramas. Mais 10% morre com 0,25, mais 5% morre com 5 e mais 1% morre com 10, né? Sei lá. E vamos pôr um ponto de corte aqui em que eu faça ali pelo menos 80, 90% da população vai morrer. Vamos ver se esse ponto de corte aqui seria razoável de ser usado em animais ou em seres humanos, e se ele me for útil, eu vou deixar esse ponto de corte marcado aqui, né? Eu estou falando de uma forma bem simplória, tá? E é isso que no final os microbiologistas acabam falando que se a cepa é sensível ou não. E muitas vezes e isso separa aquelas sensíveis sendo denominadas como selvagens, que é aquela que se eu pegar essa bactéria, se eu raspar aqui a minha mesa aqui na frente de vocês, fizer uma cultura, é possível que eu ache um estáfilo de alguma coisa, de alguma família, sei lá, um aureus, por exemplo. Esse aureus, né, se eu pegar ali a planilha da maioria dos microbiologistas do mundo, 80, 90% pode ser sensível a sei lá, uma oxacilina. Vou pegar esse exemplo. Então, essa oxacilina, né, desses 80% vão ser a cepa selvagem. E aqueles 20% que não respondem a essa oxacilina não seriam cepas selvagens, seriam cepas que precisam ser estudadas, que pode ter algum mecanismo de resistência específico. Tá? E aí, enquanto isso são cepas de ambiente, de água, de ar, de superfície, de terra, que a gente tem gente que colhe e estuda essas coisas, né, no meio ambiente, eles são pontos, tudo misturado, são pontos ecológicos. Mas a partir do momento que a gente busca também que isso me dê uma resposta se a pessoa vai melhorar ou não, então eu tenho uma subdivisão desse ponto de corte, que vai me dizer, dentro desse ponto de corte, existe um outro ponto de corte que vai me dizer que a resposta, a pessoa vai melhorar ou não clinicamente ao receber esse antibiótico, considerando o máximo de droga que ela pode receber, obviamente. Então, por exemplo, se eu estou testando isso num cachorro, ele vai tolerar uma certa concentração dessa droga. Se usar num cavalo, ele vai usar provavelmente uma concentração bem maior dessa droga e pode ter uma resistência mais ou não a determinados níveis mais altos, concentrações maiores da droga. Para exemplificar, tá? Então aqui são as bactérias de uma espécie só, aqui, ó, Klebsiella, né? Então ele pegou Klebsiellas e foi testando para Meropenem. Então aqui eu tenho uma população de Klebsiella e ele falou, ó, a maior parte das Klebsiellas é sensível até 0,125 miligramas por litro de Meropenem. Quando a gente já começa a partir para 0,25, o número de bactérias suscetíveis fica muito baixo. Então eu vou deixar aqui marcado como um ponto de corte ecológico 0,125. Vamos partir para outro tipo de bactéria, então aqui, né, a Staphylo aureus. Quando a gente tem Staphylo aureus até 2, eu ainda consigo somar uma proporção razoável de estafilococcus que tem uma resposta à vancomicina. Quando eu já vou para 4, a taxa é quase nula. Então eu vou deixar um ponto de corte aqui marcado como de 2.
né? Se eu tiver um Staphylo aureus achado em qualquer lugar e ele tiver uma concentração inibitória mínima menor que 2, ele provavelmente vai ser ali um considerado selvagem. Tá, mas não quero saber de microbiologia ambiental, eu quero falar de paciente grave, eu quero falar ali de saber qual antibiótico dá. Sim, mas isso deriva exatamente desse raciocínio, né? Para a gente falar de cura clínica, a gente precisa saber, primeiro, qual é a exposição máxima que a gente pode dar para a bactéria, para que a gente ache esse ponto de corte selvagem, mas também qual que é a dose máxima de droga que a pessoa vai tolerar, né? E, além disso, não é só o quanto que ela tolera, mas o quanto que ela acumula no corpo, porque as pessoas eliminam a droga. Então, uma coisa eu já estou falando para vocês aqui indiretamente, que é a farmacocinética, que é como a droga entra e se distribui até intoxicar a pessoa, né, o limite de tolerância, e outra é a farmacodinâmica, que é o quanto que ela vai eventualmente gerar um efeito clínico sobre a bactéria e sobre a pessoa, né? E quando a gente soma esses conceitos, a gente vai falar então que a gente pode ter um efeito sobre os micro-organismos e no final gerar um desfecho de cura clínica. Então a gente vai achar um compromisso entre o ponto de corte que vai me dar a maior chance de matar as bactérias e de dar uma resposta clínica sem intoxicar a pessoa, né? O particular do antibiótico é isso, que a gente não está pensando só nas células do tecido-alvo, a gente está pensando também que tem um terceiro agente ali, que é as bactérias. E aí as pessoas começam a definir, então, um breakpoint clínico a partir daquela curva que vocês viram. A gente coleta dados, vai pipetando, olhando in vitro, quanto que é a concentração inibitória mínima dessas bactérias, vai estudando aquelas que não são selvagens, se elas têm mecanismos de resistência intrínsecos ou transmissíveis, cromossomais. Depois ela faz uma análise estatística dessa distribuição, define os pontos de corte, faz a avaliação dos índices de farmacocinética e farmacodinâmica para saber qual que é o melhor alvo de exposição teórico, né? Então você pode fazer isso em ensaios computacionais, né? Fazer modelos, projeções estatísticas, que hoje em dia, na era ali do machine learning, simulações probabilísticas, é muito fácil. Não estou falando que é simples, tá? Mas eu estou falando que o acesso às ferramentas aumentou. Os ensaios clínicos, então, é a parte mais difícil, que a gente precisa validar tudo que a gente teoretizou e muitas vezes não dá certo. E aí, conforme saem finalmente esses resultados de ensaios clínicos, a gente define, ó, depois de muitos ensaios com o meropenem, baseado no que a gente tinha de análise ecológica, a gente viu que deu certo nos ensaios clínicos e a gente recomenda que use meropenem 1 grama de 8 em 8 para pacientes que têm clearance normal. Tá? Então você vê que foi uma longa jornada até conseguir chegar na liberação dessa droga, né? E aí você vai fazendo a reavaliação periódica, que eu já citei, né? Que você precisa revisar periodicamente se isso continua fazendo sentido. Porque pode ser que a qualidade dos seus ensaios de antigamente não seja igual ou tão boa quanto as que você tem hoje em dia, e você acha ensaios mais categóricos que te falem, putz, agora faz sentido, agora eu tenho mais certeza ainda que eu posso usar meropenem 1 grama de 8 em 8. Eu falo, não, agora eu aprendi que existem muitos casos que eu preciso dobrar a dose e aumentar o tempo de infusão em até 8 horas para chegar no nível sérico adequado e 100% de disposição do tempo no paciente extremo grave. Oh, perdão. Tá, e é isso. Então, aqui tem outros exemplos, Staphylo aureus, Escherichia coli, Pseudomonas, né? Para diferentes drogas, eles vão definindo os pontos de corte e é daí que surgiram os primeiros pontos de corte para ser testados na prática clínica. E aí isso foi ou não validado na prática clínica futuramente, né? Por exemplo, isso aqui não foi validado, né? Gentamicina depois cai por terra, Pseudomonas. E a variabilidade entre as pessoas eu já falei bastante, então não vou ficar repetindo, tá? Só algumas coisas que eu acho que são específicas não só da fisiologia das pessoas, mas que podem ser afetadas por terapia intensiva. Então, terapia substituição renal, terapia extracorpórea, ECMO, né? Muitas vezes a necessidade de infusão e ressuscitação volêmica é extremamente agressiva nas primeiras horas, que faz com que ele tenha uma mudança extremamente drástica do volume de distribuição, né? E aí, nos primeiros 5, 7 dias, atinge aquele estado extremo anasarcado até a gente conseguir dar uma equilibrada nele. Então, tudo isso vai fazer com que a droga, no começo que você esperava que ia ter uma distribuição de determinada forma,
conforme ele vai encharcando, conforme ele vai demaciando, conforme ele vai usando dispositivos invasivos, isso tudo vai precisar ser muitas vezes monitorado. E aqui. E para a gente manejar essa variabilidade individual entre as pessoas, hoje em dia a gente tem o monitoramento de nível sérico de drogas, né? Um exemplo que todo mundo conhece é a vancomicina. Então, a vancomicina é um dos exemplos mais clássicos que hoje em dia a gente já fala para dosar ela fazendo pelo menos 2 níveis, para a gente saber quanto que foi a exposição nas últimas 24 horas. E aí a gente consegue calcular se ela estava subterapêutica, e aí a gente aumenta a dose para evitar o mic creep, ou se estava super terapêutica, e aí a gente ajusta a dose para evitar a intoxicação. Cada pessoa, apesar de ter mesmo peso, né, e mesma altura, uma criança de 13 anos com 65 quilos e 1,60 de altura é muito diferente do que um adulto de 40 anos com o mesmo peso e altura, né? Eles vão ter muitas vezes volumes de distribuição e eliminação da droga muito diferentes. E entendendo o tipo de cada antibiótico, conforme eu citei antes, né, aqueles que são tempo dependente precisa ficar um tempo maior acima da concentração inibitória, ou aqueles que precisam atingir um pico maior acima da concentração inibitória, ou aqueles que precisam atingir um misto disso, a gente vai saber se essa droga faz sequer sentido colocar no antibiograma. Então, por exemplo, se essa droga precisa ficar muito tempo, mas ela tem uma meia-vida muito baixa para não se concentra tempo suficiente para matar uma bactéria dentro de uma pessoa, provavelmente não é uma droga que a gente recomendaria, né? E aí a gente determina a probabilidade de atingir o alvo conforme ensaios estatísticos, ensaios de Monte Carlo, tudo isso. E esse aqui é extremamente importante. O sítio a ser alcançado, tá? E aqui é onde vocês queriam chegar. Por que que existem concentrações inibitórias mínimas diferentes para diferentes drogas? Porque as drogas são diferentes. Parece óbvio, mas na hora que a gente está ali diante de um antibiograma, isso não fica tão óbvio. A gente precisa voltar para o básico para lembrar disso, tá? Então, veja dentro dos aminoglicosídeos, a gente tem 3 exemplos, amica, genta e tobra. O peso molecular delas são diferentes, tá? Então, uma tem até 586 kDa, outra tem 460. Ah, é pouca coisa, quase 500. Não, não é, né? Na verdade, você tem aqui quase 100 Daltons de diferença de uma molécula para outra, tá? Quase 25% de tamanho. Vamos pegar aqui entre beta-lactâmicos, por exemplo, né? Amoxicilino clavulanato. Ela é um composto de 2 agentes de 200 a 300 Daltons. Agora, lipopeptídeos, tipo daptomicina, tem 1.600 Daltons. É uma molécula, às vezes, 4 vezes maior. Isso interfere na capacidade dela de, muitas vezes, penetrar nos tecidos, né? E penetrar nos tecidos é a chave. E é por isso que a gente não compara as concentrações inibitórias mínimas de uma droga com a de outra, porque são drogas diferentes. Ainda está muito complexo para mim, tá? Então pense comigo, uma droga maior, ela é mais pesada, ela é mais difícil de ser levada para cima e para baixo. Se você tem uma pedra maior, é mais difícil de você arrastar ela por aí, correto? Então, e é mais difícil de você fazer ela passar por uma porta de um tamanho fixo. Se você tem uma pedra pequena, você leva, põe até no seu bolso, ela passa em qualquer porta. É a mesma coisa que a gente tentar comparar. Tá, eu tenho um captopril e eu tenho um enalapril. Qual você vai usar para o paciente? Ah, eu vou usar o captopril porque... Quer dizer, eu vou usar o enalapril porque a dosagem dele é menor para eu atingir o meu efeito. Mas são moléculas diferentes, são drogas diferentes. Às vezes você atinge o mesmo efeito e você não compara o captopril de 50 com o enalapril de 5, né? Assim, se você colocasse os dois no antibiograma, você fala, eu uso captopril e enalapril. Meu, não faz sentido, né? Eu comparar uma droga com a outra porque são drogas diferentes. Então, provavelmente, o meu alvo terapêutico com enalapril é diferente do meu alvo terapêutico com captopril. E é, obviamente, né? Isso aqui é uma coisa que a gente fala muito na prática clínica diária, que enalapril não é igual captopril não só pela dose, mas ele tem outros efeitos que eu espero, né? A chance de dar um efeito alérgico é diferente, de ter uma interação medicamentosa com outras drogas, de ter uma interação medicamentosa com alimentação também é diferente. Então, dentro desse contexto, eu não compararia uma droga com a outra. E eu também não compararia, por exemplo, ceftriaxona com ceftazidima
para tratar uma Enterobactéria, uma Escherichia coli, porque são remédios diferentes. Então, esse é o primeiro ponto, né? O que é S? S significa que é sensível. E qual opção você escolheria? Aquela que o antibiograma te dizer que é sensível. Dentro dessas novas definições, você precisa saber que desde 2019 a gente já tem um novo jeito de aprender antibiograma. Antigamente a gente falava que o antibiograma podia te dizer que você tinha uma boa chance de tratar essa bactéria, que era o S. Você podia ter uma péssima chance de ter sucesso terapêutico, que era o R. E você podia ter uma zona cinzenta, que você não sabia dizer o que ia acontecer. Então, ficava a cargo do médico que estava tratando o paciente decidir se aquilo ia poder ser usado ou não. E no final, muitos acabavam optando por não usar, que é o que a gente chamava de intermediário. O intermediário, ele me dizia. Cadê? Ah, tá. Tá aqui. O intermediário, ele me dizia que dentro dessa área eu não consigo reproduzir todos os testes iguais, da mesma forma. Então, tem hora que eu testo e o paciente melhora e ele estava com 4 de concentração inibitória mínima, e tem hora que eu testo ele estava com 8 de concentração inibitória mínima, ele também melhorou. Isso pode ser porque o meio, o caldo em que eu faço as bactérias crescer não é 100% reprodutível em todos os laboratórios, é muito difícil de fazer, né? Ou porque a capacidade de ler esse crescimento das bactérias era muito heterogêneo, não era padronizável. E isso muitas vezes ainda é difícil. Por exemplo, o meio para cefiderocol, né, para algumas outras bactérias, é muito difícil de preparar e da gente garantir que os laboratórios saibam fazer com qualidade técnica reprodutível. Então você acaba não recomendando testar aquela droga. E o I, naquela época, era testado, mesmo tendo essa variabilidade, ele soltava com essa variabilidade e deixava na mão do médico tomar essa decisão. Hoje em dia, porém, né, eles mudaram isso. Em 2019, eles falaram que havia duas sinalizações para sensível. Alguns organismos que nunca iam atingir uma categoria sensível se eles não usassem uma droga com um nível um pouco maior, com uma dose maior. Então eu falo, tá, todo mundo fala para eu usar ceftriaxona 1 grama de 12 em 12, mas essa bactéria nunca vai morrer mesmo com 1 grama de 12 em 12. A maioria das pessoas, 90% das pessoas, vai eliminar a droga de uma maneira muito mais rápida antes de você conseguir ter um efeito cumulativo que mate a bactéria. Então, para essa bactéria, se você continuar testando do jeito que você testa todas as outras bactérias, você sempre vai falar que ela não responde. Então, talvez seja melhor. Só que a gente também não quer deixar as pessoas sem essa opção terapêutica. Então, talvez seja melhor a gente recomendar que elas usem doses maiores, porque a chance de sucesso é igual. Você só precisa ajustar, desde que isso não seja tóxico para as pessoas. E aí que surge o contexto de sensível com exposição aumentada, que em inglês eles chamaram de increase. Então, saiu o termo intermediate e virou increase, né? Digamos assim, dessa forma, né? Para o método mnemônico para as pessoas entenderem. Só que gera uma certa confusão, né? Porque o velho conceito ficou muito arraigado de intermediário, de área de incerteza e de que fica nas mãos do médico tomar a decisão se vale a pena usar essa droga ou não. O que acaba virando uma sentença para a droga, você acaba descartando ela. E para explicar como é que surgiu esse conceito, né, ou para ficar mais claro visualmente, né, muitas vezes quando a gente tem uma bactéria, por exemplo, essa Pseudomonas, quando a gente vai testar ela para um antimicrobiano, aquela curva que vocês já viram, né, eu vou testando diferentes concentrações da droga, a partir de um momento que eu vejo que eu já não tenho uma taxa satisfatória de sucesso terapêutico, eu vou uma coluna para trás e defino esse como ponto de corte. Só que para as pseudomonas, existe uma faixa. Cadê? Existe uma faixa que você não alcançaria se você desse 500 miligramas de 12 em 12 de ciprofloxacino. Você teria que fazer 500 de 8 em 8 ou 750 de 12 em 12. Então, isso aqui foi testado com 750 miligramas de 12 em 12 de ciprofloxacino, por exemplo. Ele não foi testado com 500 miligramas de 12 em 12. Se você der 500 miligramas de 12 em 12, pode ser que você não atinja o alvo que você precisa. Aqui também, pneumococo, streptopneumoniae para penicilina. Então, se você der dose padrão de penicilina, pode ser que você tenha algum sucesso. Mas existe uma faixa terapêutica, algumas bactérias, que se você dobrar a concentração, você ainda vai ter a mesma taxa de sucesso clínico. E as pessoas vão tolerar essa dose. Então, por que não usar?
se você tem uma mesma taxa de sucesso clínico e a pessoa não vai intoxicar, né? Só que a gente precisa fazer a devida interpretação. E no final, a única diferença entre o S e o I é a quantidade do fármaco que você expõe à pessoa. Hoje em dia, o I, que até na rede aqui, onde a gente trabalha, foi trocado para SAE, né, sensível com aumento de exposição, veio exatamente nesse sentido de falar, gente, não descartem essa droga como opção terapêutica. O SAE é sensível, tá? Você só precisa saber a dose correta. Então, até no antibiograma, muitas vezes, digamos, para pseudomonas, você nunca, se for uma piperacilina tazobactam 4,5 de 8 em 8, ele não vai falar que é sensível. Tem que ser 4,5 de 6 em 6 com exposição prolongada, de 3 a 4 horas. 4,5 de 6 em 6 sem exposição prolongada não é exposição aumentada para Pseudomonas aeruginosa. Mas piperacilina tazobactam com 4,5 gramas, de 6 em 6 horas, com infusão em 3 a 4 horas, tem uma boa taxa de sucesso clínico, assim como ceftazidima, 2 gramas de 8 em 8, infundido em 3 horas, assim como ciprofloxacino, 750 de 12 em 12 ou 500 de 8 em 8, ou se for EV, 400 de 8 em 8, né? São doses que realmente a gente precisa reaprender e sair um pouco do que a gente está mais acostumado, né? Então, hoje em dia, a principal mensagem que o infecto quer que você saiba é o I significa sensível, né? Com exposição adequada. Sempre lembre desse parênteses. Então, o I não é intermediário. Tire isso do seu vocabulário. O I é sensível. E aí, eu gosto de perguntar para as pessoas: quando foi a última vez que você viu uma Pseudomonas multissensível na sua frente? Porque todo mundo frequentemente me fala: eu tenho uma Pseudomonas, mas ela é toda intermediária. E você para pensar: faz muito tempo que eu não vejo um antibiograma de Pseudomonas que é todo S, puramente S, 100% S, né? Porque exatamente os pontos de corte foram atualizados, né? E as doses padronizadas para fazer esse ponto de cortes também estão atualizados. E você não usaria cefepime 1 grama de 8 em 8 para tratar uma pseudomonas, por exemplo. Para você ter a mesma taxa de sucesso clínico desejável, você precisaria usar 2 de 8 em 8. Então, essa pseudomonas aqui, nesse caso, é uma pseudomonas muito sensível. E aí você tem essas dosagens padronizadas, né? Quando que foi a dose padrão e qual que é a dose aumentada, que é quando tem SAE, é essa coluna que você precisa sempre ler. Mas onde que eu acesso essas doses ou esses dados? No site do Eucast, então guarde isso, né, para a vida. Muitas vezes, se você precisar, você pode procurar no site do Eucast, que é o que a gente usa e que é a referência do BRCast. O BRCast, ele é a referência brasileira para todos os pontos de corte. E ele disponibiliza todos esses dados de forma gratuita. É só você digitar brcast.org.br, lá vai ter tabela de pontos de corte e tem a forma em Excel ou em PDF para você deixar ali fácil acesso. Ele vai abrir uma tabelinha dessa e aqui vai ter doses usadas para definir os breakpoints. Quando você apertar lá, você vai ver. Meropenem, dose padrão é 1 grama de 8 em 8 infundida em 30 minutos, mas para ser uma exposição aumentada tem que ser 2 gramas em pelo menos 3 horas. Levofloxacino, por exemplo, a dose padrão é 500 miligramas uma vez ao dia, mas para você usar altas doses, por exemplo, para uma pseudomonas, você precisaria dar 1 grama por dia, ou 500 de 12 em 12. Né? Então, isso aqui está tudo na tabela do Eucast e do BRCast. Eles atualizam anualmente. E quando você tiver uma tabela de... Perdão, que aqui está cortando para mim. Aí. Quando você tiver um antibiograma de uma bactéria, né, o que você vai mais precisar ver e o que o laboratório já facilita para você é principalmente se é S ou se é R. Você não precisa se preocupar demais com os valores, tá, dos pontos de corte, porque os pontos de corte, como a gente já falou, eles não representam necessariamente o quanto que uma droga é melhor que a outra. Ele só fala que para esta droga eu preciso desta concentração para ter uma resposta minimamente satisfatória para a maioria das bactérias dessa espécie. Então você não vai comparar o ponto de corte, muitas vezes, do cipro com o da ceftazidima, que são drogas muito diferentes, tá? Você não vai usar o número do ciprofloxacino para comparar com o número da ceftazidima. Eles são extremamente diferentes, drogas diferentes, circulam diferente, concentram no sangue diferente, concentram no tecido diferente, têm tempos de ação diferentes, mecanismos de ação diferentes. Não se compare o número do
concentração inibitória mínima de uma quinolona, por exemplo, com de um beta-lactame. Tá? E nem entre, mas então eu posso comparar o do cipro com o levo. Não, são drogas diferentes também. Captopril e nalapril, mesmo raciocínio. Tá? E aqui é esse exemplo, né? Então a gente tem aqui um ciprofloxacino, um delafloxacino e um moxafloxacino. E a gente vê que para ciprofloxacino, o ponto de corte ficaria em meio. Para delafloxacino, ficaria em 2. Para moxifloxacino, ficaria em 4. E todos são sensíveis, tá? Mas você precisa entender qual que é o seu ponto de corte seguro. Você, dentro dessa droga, atingiria essa concentração no corpo humano? Provavelmente no ciprofloxacino, 500 de 8 em 8 ou 750 de 12 em 12, sim. Então, dá para eu usar. Aqui no moxifloxacino, atingiria? Provavelmente não, porque eu tenho bactérias ali na ponta que voltam a ser mais resistentes. Então, não é uma curva confiável. Talvez eu tenha que aumentar o meu N para eu analisar essa amostra. Apesar do meu ponto de corte estar aqui, eu não consigo definir se é uma boa opção para tratar pseudomônios. E, por fim, né, em 2024, houve a remoção dos pontos de corte da tabela de sensibilidade do BRCASH. Como assim? Já ficou muito complexo, né? Já estava satisfeito em saber que S e I agora são sensíveis, o R é resistente, que eu não comparo captopril com nalapril. Mas o que que eu preciso fazer mais para terminar de interpretar o antibiograma? Basicamente, antigamente na tabela do BRCAST, a gente tinha uma tabela de pontos de corte PKPD, que é o que mais ou menos as pessoas buscavam. Tá, então se no meu antibiograma veio ciprofloxacino 0,5, isso é bom, isso é ruim, isso é sensível, isso é resistente. As pessoas iam nessas tabelas procurar isso. O problema é que nem sempre um ponto de corte é comparável. Por exemplo, eu tenho uma Pseudomonas putida, uma Pseudomonas aeruginosa. São bactérias diferentes. E as pessoas usavam pontos de corte de forma, muitas vezes, que não eram comparáveis. Então, como isso é algo muito específico do laboratório, do microbiologista, né, da bancada, eles tiraram isso para não gerar falsas interpretações e erros de conduta clínica, tá? Mas o que você tem já no antibiograma já passou por todo esse filtro que a gente está falando aqui há quase uma hora. Então, ele já passou por um ensaio epidemiológico, já passou por simulação estatística, já passou por ensaio clínico, foi validado depois com doses padronizadas, foi repadronizado com doses aumentadas, toleráveis pelo corpo humano, e hoje em dia a gente sabe que são doses que têm um razoável sucesso dentro de cada terapia clínica. Mas e se porventura vem um antibiograma que não tem ponto de corte clínico, tipo uma burkholderia, né, Cenocepase ali, que ninguém sabe qual ponto de corte, qual antibiótico vai ter sucesso terapêutico. Existe também algumas regras para a gente interpretar isso. Tá? O microbiologista ele precisa sempre entender com o clínico se faz sentido ou não ele prosseguir com esses testes e esse fluxograma, que é o quê? Primeiro ele vai procurar na literatura. Então, para quem já ligou no laboratório, às vezes ele vai falando, não, eu tenho uma bactéria aqui e não testaram, sei lá, eu tenho uma Burkholderia e não testaram Bactrim. E aí eu falo, tá, mas esse paciente não tem nenhuma outra opção terapêutica ou está muito grave? Sim, então talvez a gente tenha que realmente estudar uma opção terapêutica, porque pode ser que esse germe seja relevante tratar. Então ele faz uma revisão de literatura bem rápida, vê se ele acha algum outro relato de caso que alguém usou um ponto de corte específico, e ao mesmo tempo ele vê, vamos fazer uma microdiluição, vamos ver qual que é a concentração inibitória mínima dessa bactéria. Conseguiu fazer isso? Ele procura se já tem ali um banco de dados que tenha um ponto de corte ecológico e compara o resultado da bancada dele com esse ponto de corte ecológico. Se ele conseguiu comparar, ele vai falar se é uma bactéria que tem chance ou não de ser selvagem, que é aquilo que a gente aprendeu lá no começo. Se esse ponto de corte de concentração inibitória mínima for bem baixo, provavelmente a bactéria tem alguma chance de responder, ainda que você não tenha respaldo de ensaio clínico para isso, suficiente, de qualidade suficiente. Porém, se a bactéria não tiver a possibilidade de fazer uma concentração inibitória mínima, você não consegue soltar laudo nenhum. E não adianta brigar com o microbiologista. É porque não tem como interpretar. Então não adianta falar, mas faz a concentração inibitória mínima. Tá, mas esse valor não significa nada. Pode vir um 0,5, mas esse 0,5 pode significar que é resistente e você não sabe. Então, muitas vezes não adianta a gente brigar com a bancada, né? A bancada muitas vezes vai falar, olha, eu sinto muito, eu entendo que é um paciente grave, mas a gente não tem nada padronizado para o seu caso. E a gente não tem material para fazer microdiluição, concentração inibitória mínima desta bactéria em específico.
tá? Então, isso acontece, não raro, em algumas situações de bactérias mais diferentes, ainda mais que a gente tem descoberto agora cada vez mais com o Maltitoph, né? Que a gente tem descoberto várias bactérias que antes eram subidentificadas ou mal identificadas. Hum, do ponto de vista do infecto, é uma mistura disso que eu acabei de falar com a avaliação direta do paciente, né? Então, a gente olha um micro-organismo ali de um nome esquisito e fala, eu acho que não tem antibiograma padronizado para essa bactéria. O que que a gente vê? Primeiro, busca artigo, relato de caso, né, pontos de corte que já existem, ver se essa bactéria costuma realmente ser patogênica ou não, quais são os antibióticos relevantes para ser testados. Tem uma bactéria de Burkholderia cephalosporin que a gente falou. Levofloxacino talvez seja uma boa. Será que tigecyclina? Será que Bactrim? Tem alguma outra opção que eu não pensei ainda? Algum tipo de beta-lactâmico ceftazidima? Alguns ensaios testaram esses 4 aí. Vamos testar também. Então, tá bom. Vamos falar com o laboratório e ver se eles acham razoável. E as características do crescimento, e aí fala com o microbiologista que ele vai determinar. Consigo determinar, laboratório, a concentração inibitória mínima? Consigo. Tá bom, agora eu tenho que saber o que fazer com esse número, porque ele pode não ter significado nenhum. Então, vamos ver se essa bactéria no meu banco de dados ali do Eucast ou do BRCast tem uma curvinha ali, que nem eu mostrei para vocês. Achei o nome dela. Vou mostrar para vocês como é que a gente acha isso. Então, achei, comparei, está acima do corte de cepa selvagem. Talvez não seja bom usar esse antibiótico para esse paciente. Agora, fui lá no site do Elcast, procurei essa curvinha da bactéria e ele está dentro do corte de cepas selvagens. Opa, quer dizer que eu posso usar? Não, não quer dizer que eu posso usar. Compare com essa tabela, que é a tabela que eu mostrei aqui, né, de quando não há pontos de corte, e veja se ele se encontra dentro dessa faixa esperada. Se não tiver nenhuma contraindicação e estiver dentro dessa faixa esperada, né, você vai constar no laudo que o uso clínico pode ser considerado com alguma cautela. Na verdade, muitas vezes o laboratório nem solta isso, ele só solta um N, ou seja, não tem significado clínico, porque ele não sabe o que isso significa, esse número, e aí você vai interpretar como clínico. Porém, por outro lado, se já veio acima do corte da tabela de valores, aquela que eu mostrei para vocês, provavelmente eles não vão encorajar de forma nenhuma o uso dessa terapia, né? Então, o raciocínio é meio que esse. Esse aqui é o site do Eucache, onde você pode buscar esses pontos de corte. Tá? Esses pontos de corte vão aparecer conforme todos aqueles gráficos que eu já mostrei para você. Você vai clicar aqui em concentrações inibitórias mínimas e distribuições de ECOFS. Aí você vai clicar aqui em Search Database, que é o banco de dados. E aqui você vai conseguir procurar ou por antibiótico ou por espécie. E aí ele vai mostrar várias tabelinhas e você pode escolher ou a bactéria ou antibiótico, que ele vai mostrar para você essa curva aqui que todo mundo já viu bastante agora nessa aula. Tá? Então, se porventura minha concentração inibitória mínima dessa bactéria desconhecida cair aqui, pode ser que eu possa considerar usar caso eu não tenha outras opções terapêuticas. E tentando costurar tudo isso, né, finalmente, quando a gente fala de antibiograma, a gente fala se uma coisa é S, se uma coisa é R, é uma soma de resultados e probabilidades de que no final a gente consiga usar uma droga com uma concentração ideal para atingir um desfecho de sucesso clínico. Tá? Então, o antibiograma é um reporte de probabilidades. Se eu tenho S, diante de todas as evidências de probabilidades de bactérias distribuídas no meio ambiente, nos ensaios em animais, nos ensaios clínicos, eu tenho uma razoável chance de que, com uma dose padronizada, eu tenha sucesso terapêutico. O I tem a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que eu tenho que usar a exposição correta. Eu tenho que checar a tabelinha do Eucast, do BRCast, e ver qual que é a exposição aumentada correta para esse tipo de agente. E o R é que, diante de todas essas evidências, a chance de eu ter sucesso terapêutico com a dose máxima tolerada para esse indivíduo, ou com a dose padrão testada, é muito baixa. E se porventura você achar alguma bactéria que não tem pontos de corte por PKPD, né, que não tem concentração inibitória mínima, que seja, e veio um antibiograma cheio de N, ou não veio um antibiograma, só veio não há antibiograma padronizado, chame especialista, porque fazer isso aqui dá um baita trabalho, né? Então,
Não esquenta a cabeça. Agora, se você não tiver um especialista ali do lado, recomendamos que você siga algo mais ou menos como esse raciocínio, mas tome muito cuidado, porque o número que surgir ali não significa que você pode usar. Ele não tem significado nenhum, tá? Eu tentei simplificar ao máximo, mas eu sei que não é um tema muito simples de se dar em só uma aula, tá? Mas se eu conseguir traduzir para vocês de que S e I são ambos sensíveis e de que você pode usar desde que você use a dose correta, e que, principalmente, não se deve comparar esses números entre as drogas, porque não são drogas iguais uma com a outra, elas são drogas totalmente diferentes uma das outras e elas não se referem a use a que tem o menor número. Tá? Ela só fala esse para esta droga em específico nesta linha, o ponto de corte é este. Missão cumprida, né? Eu creio que vocês vão ter plantões mais tranquilos, que isso vai tirar um pouco da angústia de vocês. E existe debates, inclusive, em laboratórios, de que a gente até, para alguns serviços, não põe a concentração inibitória mínima, dependendo da amostra, né? Só para facilitar a vida do clínico e falar, ó, vai no simples, no arroz e feijão, é S ou SAE, vai na fé, usa a dose correta, que a chance de ter sucesso, desde que o foco esteja controlado, né? Que aí é outra seara, mas vai dar certo, tá? Eu agradeço o tempo de todo mundo que está aqui para assistir esse tema essa hora e estou aberto agora para dúvidas, críticas, perguntas. Muito legal, Natanael. Parabéns aí pela apresentação. Acho que você foi muito bem. Aí você navegou da ciência básica até a clínica avançada. Parabéns. Tem algumas perguntas no chat. Eu queria começar te perguntando o seguinte: nos últimos tempos a gente tem trabalho aí demonstrando evidência de benefício de desfecho com infusão contínua estendida de beta-lactâmico. Vou ser muito sincero, eu nunca consultei nem o EUCAST nem o BRCAST, mas por acaso existe já alguma padronização nesse sentido? O BRCast e o ELCast, no caso, eles têm doses padronizadas até para você mensurar a chance de sucesso para fazer aqueles antibiogramas. Então vamos falar assim, no ELCast eu tenho que usar sempre a mesma coisa, eu não posso variar. Entre 3 a 8 horas de infusão de meropenem, a chance vai ser mais ou menos essa. Eu falo, não, ó, 2 gramas cada 8 horas, infundido em 3 horas, a chance vai dar bom. Mais que isso, não sei. Não sei se deu para entender. De outra forma, infusão estendida de beta-lactâmicos pelo BRCast, ele é necessário porque você só vai ter chance de sucesso terapêutico quando você usar essa infusão estendida, porque é a exposição máxima possível. Piperacilina, tazobactam, ceftazidima, meropenem são os exemplos mais clássicos que todo mundo aqui no Brasil tem acesso, né? Então, se você não fizer isso, a chance de sucesso cai muito. Então, às vezes vai ali de 80, 90% para 70, 60% de chance de sucesso terapêutico, né? Então, é obrigatório fazer. O caso que eu mais citei na aula, Pseudomonas. Você não faz pipetase 4,5 infusão em meia hora, né? Você tem que fazer 4,5 de 6 em 6 horas, infusão em 3, 4 horas, para ser considerado exposição aumentada, né? Mesma coisa, meropenem 2 gramas de 8 em 8, infusão em 30 minutos é considerado exposição aumentada? Depende, se for meningite, não. E dependendo do patógeno, pode ser que não. Então, você já devem ter esbarrado em algum antibiograma que tem dose meningite, dose não meningite, né? E isso é exatamente por isso, porque tá, esse patógeno já precisa de uma exposição aumentada natural e para meningite talvez ele precise de uma exposição ainda maior. Então você tem que ajustar isso. E existem ensaios sim que a gente discute bastante. Lá fora já tem se estudado bastante, que é fazer monitoramento de nível sérico de infusão estendida de beta-lactame, porque você consegue, dada a relativa estabilidade da droga, fazer infusões mais estendidas usando menos droga e atingir o mesmo efeito terapêutico. Então, pipetazo, por exemplo, em vez de usar 4,5 de 6 em 6 com infusão em 3 horas, se você fizer uma infusão estendida ali, se eu não me engano, com 9 ou 13 gramas, em vez de usar 18 gramas, você já tem o mesmo efeito terapêutico.
né? Até ensaio de farmacoeconomia já entra nesse sentido. Mas Legal, é isso, legal. tem que. Exposição aumentada é isso. Fala, Thiago. O Natanael, é uma dúvida, assim, né? Mas é mais do ponto de vista logístico, né? No nosso hospital, assim, o laboratório ele já não vem com uma sugestão de dose se vem com uma exposição aumentada, né? A gente tem que ou consultar o especialista ou eventualmente entrar no site do Wellcast e tudo, né? Não seria uma sugestão de melhoria? Tipo assim, se optado por tal droga, uma, uma tabelinha simples, assim, uma cópia, você acha que é algo factível? Não, eu tô viajando. Você diz no laudo. Uma extensão do laudo, tipo assim, entende-se como dose estendida de tais medicações, tal, 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 tal dosagem, né? Porque eu entendo que hoje o colega que está de plantão, ele vai ver ali sensibilidade por exposição aumentada, né? Como você definiu, né? Que é bom tirar o termo intermediário e colocar esse termo de exposição aumentada sensível. Mas aí ele vai ter que correr atrás da informação, ou questionar o CCH, ou entrar no site. Se não poderia a gente padronizar isso no próprio laudo ali, né? Uma consulta rápida em algum lugar, enfim. A gente pensar em como tornar mais fácil essa informação para quem está de plantão, né? Não, com certeza. E dá. O problema é que a atualização tem que ser constante, Tá, né? A ciência evolui e cada droga vai acabando sendo atualizada num passo diferente. Por exemplo, esse ano saiu o Avibactam com Astreonan, né? Os pontos de corte dele. Então isso vai ter que ser incluído também. E você sabe que interface com TI nem sempre é sim, muito suave, né? Nem sempre flui assim. Então você tem que ter, às vezes, uma TI dedicada a isso, que é um sim, sonho de todo mundo que trabalha com antibiótico e microbiologia, né? Você ter alguém que vai estar ali do seu dia a dia e falar, ó, a missão de hoje é atualizar os carbapenêmicos. Tipo, vamos só fazer isso hoje. A gente vai lá. então Mas seria legal. hoje o nosso fluxo para resolver isso ou é o site do Elcast ou levantar a mão para nossa CCH, é isso, né? Uhum, Legal, legal. basicamente. Boa. Natanael, vou passar aqui as perguntas do chat. Tem uma pergunta alguma informação de quando o Elcast lançará a tabela de doses do I que você falou para pediatria? Hum, não vou saber dizer, não vou me atrever a dizer. É uma boa pergunta, tá? Na verdade, assim, ah, eu acho que a área de pediatria ela precisa ser estudada num cenário à parte. E tem alguns farmacêuticos brasileiros, inclusive, muito legais, que eles estão se dedicando exclusivamente a isso. O pessoal da USP, da HU, eles estão se dedicando, inclusive, à infusão estendida em crianças, porque, como eu expliquei, né, conforme a idade vai variando, toda a farmacocinética muda. Então, eu vou pegar, por exemplo, o exemplo que eu mais vivo no dia a dia, né? Preciso fazer vanco numa criança. E o padrão é você fazer 15 miligramas por quilo de 6 em 6 para uma criança que tem função renal normal, enquanto no adulto é 15 miligramas por quilo de 12 em 12. E as pessoas até assustam, né? Porque quem é pediatra não atende adulto e adulto não atende pediatria. E aí eles sempre têm aquele conflito, eu preciso explicar. Sim, criança tem uma meia-vida muito menor, é 3 horas só que fica a vanco. Já foi embora, é hiperclareadora a criança. Ainda mais se ela for uma bolinha d'água, aquele bebezinho. Então, precisa de outros pontos de estudo e a tolerância de intoxicação das crianças para você fechar um ponto de corte clínico, né, é difícil. Fazer ensaio clínico de criança já é mais difícil. Então é uma área que precisa se desenvolver mais. Eu, sinceramente, não sei dizer se existe até uma previsão para isso. Não sou do BRCAST, né, não usaria falar nada desse tipo. Mas o que a gente sabe é que com o monitoramento de nível sérico de drogas, essa realidade vai tender a melhorar. Como na Vanco, por exemplo, o alvo de criança é muito diferente do alvo de adulto. Quando a gente fazia Vale,
a gente fazia um vale de 8 a 10 para crianças estáveis e vale de 15 para crianças graves, mas já sabendo que 30% vai intoxicar, porque criança não precisa de um vale tão grande assim. Quando a gente faz monitoramento de nível sérico, muitas vezes a gente consegue atingir um alvo de exposição sem necessariamente intoxicar a criança e ficar ali no meio do caminho, né? Mas isso precisaria ser estendido para várias outras drogas. E a gente sabe que nem todo mundo tem sequer vancocinemia, quiçá, então, mensurar beta-lactâmico, outras drogas aí. Uma pergunta da Lídia. é, então, um gram negativo que é ISBL com Taso-S no antibiograma. A pergunta é, vale tentar Taso-S em dose mais alta ou já começar um carbapenêmico de cara? Volta para o básico. Primeiro, seu paciente é um paciente grave. Se é um choque séptico, eu daria carbapenêmico logo de cara, né? E aí, isso por causa de ensaio clínico, né? Então, por isso que a gente fala, primeiro você sempre tem que conhecer o paciente. Você tem que ter olhado ele, examinado, falar, putz, faces não tranquilizadora, por mais que ele esteja fazendo piada na minha cara, ele tá pálido, ali tá com 110 de frequência cardíaca, um tempo de enchimento meia boca, assim, tá com uma cara de que se eu der uma tropeçada, pode ser que amanhã ele esteja com catéter central com droga vasoativa, não tô tranquilo. Então, vamos deixar o mero hoje, se ele responder, a gente até pode discutir depois de descalonar, né? Agora, paciente estável, que não tem disfunção orgânica nenhuma, eu usaria Taso, sim. E aí a pessoa, mas tem aquele ensaio, o Merino Trial. Então, o Merino Trial teve várias controvérsias, né? E uma delas foi exatamente a delimitação do ponte-corte. O ponte-corte usado ali, se você for revisar com os padrões atuais, seria resistente para Tazocin. Muitos que eles consideram como sensível. Isso, com certeza, teve um impacto grande, né? Então, tem que tomar cuidado também com a análise crítica dos nossos ensaios, né? E aí acabou, a mensagem acabou ficando assim: o paciente grave, está na dúvida, carbapenêmico, mas o paciente estável, dá para usar sim o pipetase. Muitas vezes a gente usa assim. Legal, legal, Natanael. Alguma coisa a mais, Thiago? Não, acho que era agradecer ao Natanael, dizer que grande parte dessa reunião também é para dar uma impulsionada no projeto de stewardship que o Natanael vem capitaneando, né, no São Luís Itaim. E acho que para a gente a interpretação do antibiograma e essa tranquilidade que ele trouxe do perfil intermediário e a proximidade com a CCH é algo que é importantíssimo para o sucesso do programa, né? Então, convido a todos a conhecerem o programa de stewardship que o Natanael está junto da Régia, da equipe da CCH implementando, e vem muito em linha com o que a gente está tentando implementar lá, que é o cuidado de alto valor, né? Então, dar o antibiótico correto, o descalonamento, o tempo preciso, a dose adequada. Então, era agradecer ao Natanael e dizer que o que depender aí da nossa equipe e tal, acho que pode contar com a nossa ajuda aí, Natanael. Obrigado. Não, eu que agradeço e Alguma. fico à disposição ali para se alguém do corpo clínico que está presente quiser tirar dúvidas depois, né, nos corredores, em particular, a gente está sempre à disposição. E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Perfeito. Brigadão, Natanael. Então, acho que a gente encerra aqui hoje. Muito obrigado a todos os participantes. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite.